Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirislaine, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula 10 de português, que é destinada aos alunos do 7º ano. Nesta aula, abordarei o conteúdo vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é o termo que indica um chamamento, uma invocação, uma interpelação ao interlocutor, seja real ou fictício. É o termo que serve para chamar, nomear, invocar essa interpelação ao interlocutor, a pessoa ao qual nos dirigimos a palavra. Capítulo 30, pegue a sua gramática para que você possa acompanhar a aula. Vocativo. O vocativo é o termo que não mantém relação sintática com nenhum outro termo da oração. Ele é um termo independente. Não pertence, portanto, nem ao sujeito, nem ao predicado. O vocativo não é um termo da oração. Trata-se de um nome usado quando se quer atrair a atenção da pessoa do discurso, da pessoa com quem se fala. Então, vocativo é uma invocação, um chamamento, né? Ele é um termo independente, ele indica aí o chamamento, a invocação, essa interpelação ao interlocutor, seja ele real ou fictício, né? Ele tem essa função de chamar, invocar. Exemplos: crianças, vocês vão para o banho agora. Então, quem é o vocativo? Crianças. Vocês, aí é o sujeito, e vão para o banho agora é o predicado. Então, você observa que o vocativo, ele não mantém, ele não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Perdoe-me, meu amor. Então, perdoe-me é o predicado, meu amor é o vocativo. Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, leva o teu olhar. Então, o pedaço de mim é o vocativo, ó metade afastada de mim é o vocativo, leva o teu olhar é o predicado. E o sujeito aí, ele é desinencial, ou seja, elíptico. O sujeito é o termo da oração que realiza a ação. E o sujeito desinencial, oculto, elíptico, é o sujeito que você pode identificar através da desinência do verbo. Então, vocativo é esse termo da oração que invoca, que faz um chamamento, né, à pessoa a qual você está referindo ou se referindo à palavra. Vocativo. Vocativo é uma palavra ou expressão que serve para chamar, invocar uma pessoa, animal ou uma coisa personificada. Então, ele tem essa função na oração, chamar, invocar, interpelar, né, o interlocutor. O vocativo não está ligado a nenhum termo da oração. E na escrita ele vem separado por vírgula, seguido de ponto de exclamação ou outro sinal de pontuação. Pode aparecer no início, no meio ou no final da oração. Observe. Sabe, Ayrton. Então, aí ele chama, né? Sabe, Ayrton. A sua empresa está progredindo, senhor Ronaldo. Então, aí você tem o vocativo, que ele faz aí uma invocação e um chamamento dentro da oração. O vocativo, às vezes, ele vem acompanhado de interjeições, como ó, e, no contexto. Exemplo, filha, ó filha, porque ainda não se levantou. Então, você tem aí o vocativo filha, ó filha, que tem a função de vocativo, né, de chamar, de invocar, de interpelar o interlocutor. A palavra que representa o sujeito é a mesma que representa o vocativo? Não. O sujeito é o termo da oração que realiza a ação. E o vocativo é o termo que serve para indicar, para interpelar,
para fazer uma invocação ao interlocutor, seja ele real ou fictício. O vocativo e o sujeito muitas vezes referem-se à mesma pessoa. Entretanto, nas frases em que há vocativo, o sujeito sempre será representado por uma palavra diferente daquela do vocativo. Então, observe no contexto. Nas orações em que há vocativo, geralmente ocorre sujeito desinicial ou sujeito oculto. O sujeito desinicial ou oculto é o sujeito que não está explícito na oração e você pode identificar através da desinência do verbo. Exemplo: crianças, venham tomar sorvete. Qual é o vocativo? Crianças. E o sujeito aí? O sujeito é desinicial. Vocês. Você conseguiu identificar através do verbo venham. Então, aí onde você percebe que o vocativo e o sujeito muitas vezes se referem à mesma pessoa, mas ele vai estar sendo identificado pelo sujeito desinicial. A distinção entre vocativo e aposto. O vocativo é o termo empregado como chamamento, não vem ligado a nenhum termo da oração. Exemplo: garoto, cuidado para não quebrar o enfeite. Então, garoto aí é o vocativo. Cuidado, José, vai quebrar o enfeite. O enfeite já está pronto, Gláucia. Então, o vocativo é empregado como chamamento, como uma invocação, uma interpelação. Ele é um termo independente na oração. E o aposto? O aposto, você estudou na aula anterior que o aposto é empregado para explicar, para enumerar, para resumir e especificar. E o aposto é um termo acessório, não é um termo obrigatório. É um termo que traz mais uma informação, a respeito do nome ao qual ele se refere. Sempre se refere a um outro termo da oração, ele retoma, ao termo da oração mais uma informação de explicar, de enumerar, de resumir e especificar. Exemplos: João, o garoto da vizinha, é levado. Então, o garoto da vizinha aí é aposto. Meu sobrinho, o José, é tenista. Então, o José, aposto. Minha afilhada, Gláucia, fez todos os enfeites. Então, Gláucia aí está especificando, referindo-se aí ao nome. Então, você observa que é diferente. Há essa distinção. O vocativo é empregado como um chamamento, como interpelação, Ele serve para nomear e não vem ligado a nenhum termo da oração. O aposto é empregado para explicar, enumerar, resumir, especificar e sempre se refere aí a um outro termo da oração. Exercícios. A partir dessa parte da aula, nós vamos a aplicação do aposto e do vocativo no contexto. Leia a tirinha, que apresenta o diálogo entre Mafalda e seu pai e responda a questão. Quem aplicou um soco no goleiro diante da indiferença do árbitro que não marcou a falta? Como alguém pode ficar impassível diante disso? É cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas. É bom ver que você se preocupa com uma coisa tão importante, papai. Todo mundo devia ser como você. Na tirinha, Mafalda faz uso de um vocativo. Ela usa esse termo, que atua como uma forma de chamamento de um interlocutor real ou hipotético, como forma de deixar evidente o seu interlocutor. Tendo isso em vista, assinale a alternativa que contenha o vocativo utilizado por Mafalda. Você observa aí, é bom ver que você se preocupa com uma coisa tão importante, papai. Todo mundo devia ser como você. Então, qual é a alternativa correta? Você, se, tão ou papai? Qual é aí a expressão que indica vocativo?
Letra D, papai. Então, papai é a expressão que indica aí um chamamento de um interlocutor. Portanto, aí é a letra D, alternativa correta. 2. Identifique o aposto nas frases a seguir. Letra A. Minha avó, Dona Beatriz, sempre gostou muito de ler. Qual é o aposto nesta frase? Dona Beatriz. Então, Dona Beatriz aí é um termo acessório e classifica-se como aposto. B. Tarsila do Amaral, a grande pintora brasileira, nasceu em Capivari. Qual é o aposto dessa frase? Tarsila do Amaral, a grande pintora brasileira. A grande pintora brasileira é uma informação, né, dada aí a Tarsila do Amaral. C. Se for a Belém, capital do Pará, não deixe de conhecer o mercado, ver o peso. Qual é o aposto nesta frase? Capital do Pará. Então, aí é um termo acessório, né, que está trazendo aí mais uma informação, especificando aí, explicando o contexto e o termo a qual ele se refere. Letra D. Compramos todos os ingredientes que você nos pediu: farinha, fermento em pó e leite. Ou seja, a expressão que indica aposto. Qual é? Farinha, fermento em pó e leite. Então, aí é um aposto enumerativo. Minha amiga Mariana está grávida de gêmeos. Então, Mariana é o aposto. Especifica aí a amiga. F. Roupas, móveis, livros, tudo foi doado depois da mudança. Qual é a palavra aí que resume? Qual é o termo da frase que se classifica como um aposto? Tudo. Então, tudo aí é um aposto, quem lembra? Resumitivo, né? Ele resume aí dos termos, retoma aí ao termo ao qual está se referindo. Terceira questão. Nas orações a seguir, indique o vocativo, o sujeito e o aposto quando houver. A. Papai, fui recebida bem na casa da Regina, tia da Silva. Então, nessa oração, você tem o vocativo, papai, o aposto, tia da Silva, e o sujeito oculto, eu. Eu fui recebida bem na casa da Regina. Então, aí você sabe que o sujeito oculto ele não está expresso, não está explícito na oração, mas você pode identificá-lo através da desinência do verbo. Deus, ó Deus, ajudai-me. O vocativo Deus, ó Deus, indica aí um chamamento, um apelo. O sujeito desinencial aí, ou oculto, que você pode chamá-lo, vós. Então, eu tenho o vocativo Deus, ó Deus, que indica um chamamento, um apelo, ao interlocutor, e o sujeito desinencial, ou oculto, vós. Letra C. Por que você gosta tanto de vir aqui, querido? Você tem aí o vocativo, querido, e o sujeito simples, você. Você gosta tanto de vir aqui, querido. Então, você tem aí o vocativo, que é um termo independente, querido, que está aí na oração. Ele não depende nem do sujeito, nem do predicado. É um termo independente. Está aí para nomear, para chamar, para invocar. D. Gente, vamos logo. Você tem o vocativo, gente, e o sujeito desinencial oculto, nós. Nós vamos logo. Então, você identifica através da desinência do verbo. Senhor, tenho apenas um irmão, o Fernando. Então, você tem o vocativo, Senhor, um sujeito desinencial ou oculto, eu tenho, o aposto, o Fernando.
Quarta questão. Classifique os termos sublinhados em vocativos, apostos ou sujeito. Você já está com o termo sublinhado, você vai só classificá-lo. A. Elza, a faxineira, está em minha casa hoje. A faxineira classifica-se como aposto. Está aí explicando, é um termo explicativo. E retoma aí ao substantivo Elza. B. Elza, a faxineira, está em minha casa hoje. Então, Elza aí já é vocativo. Já expressa aí, nomeia, né? Nomear, está nomeando no contexto. Então, o vocativo ele vai nomear, indicar, invocar, ele vai fazer um chamamento, né? Interpelação, a interpelação é o interlocutor, a pessoa a qual se dirige a palavra. C. Diego, meu sobrinho, está com febre, doutor. Então, você tem o sujeito, você tem o aposto e você tem aí o vocativo. O vocativo, doutor. D. Garoto, não seja bobo. Então, aí eu tenho o vocativo, que é garoto. E. Cuidado, Fernando, o mar está bravo. Então, você tem um vocativo e você tem o sujeito. Fernando, o vocativo, e o mar, o sujeito. F. Eduarda, está muito frio. Então, aí eu tenho um vocativo. Quinta questão, leia. O garoto está indo para a escola no caminho, encontra uma colega de classe que não consegue parar de rir. Interessantes essas meias que você está usando, Pedrinho. Uma branca e outra azul. O mais engraçado é que lá em casa tem outro par igualzinho. A. Na frase que indica a fala da menina, há um aposto. Qual é? Qual é o aposto? Uma branca e outra azul. Aí é o aposto, está explicando, referindo-se aí a essas meias. B. A que palavra ou expressão esse aposto se refere? Está se referindo aí à expressão essas meias. Essas meias, uma branca e outra azul. C. Que tipo de aposto é esse? Nós temos um aposto explicativo. Sexta questão. Leia a tirinha. O que tem nesse recorte de jornal, Manolito? As cotações do mercado de valores. De valores morais, espirituais, artísticos ou humanos? Não. Dos que servem para alguma coisa. Qual é a função do termo Manolito no primeiro quadrinho? É um pronome? É uma interjeição? É um aposto? Ele está aí explicando, especificando o termo a qual está se referindo? Ou é um vocativo? O que tem nesse recorte de jornal, Manolito? Então, aí, letra, alternativa correta, letra D. Exerce aí a função de vocativo. Uma invocação, um chamamento. Nesta aula você aprendeu o que é o vocativo, que é a palavra que indica um chamamento, uma interpelação, um apelo ao interlocutor, que é a pessoa ao qual se dirige a palavra, de seres reais, ou fictício. O vocativo é um termo independente na oração. Atividade gramática, páginas 376 a 378. A leitura é o caminho para o conhecimento. Então, que vocês estudem, que vocês perseverem no aprendizado, para que vocês obtenham êxito. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.